Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Louvado seja Deus, que nos dá mais essa bendita oportunidade de estarmos juntos nesta casa de oração, para como igreja do Deus vivo, o adorarmos em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia, por favor, no último livro da Escritura Sagrada, o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Quem conhece? Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sentiu cansado, assim só ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador. Não deve para ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é escritório dele. Não existe fila para falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, ele é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário para agendar seus planos, não depende de conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, por Ele, para Ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é Ele. Oh, glória! Você crê nisso? Você crê que seu Deus manda em tudo? Você crê que Ele pode tudo? Ele manda em você? Olha, se de fato Ele mandar em você, você não apenas vai crer que Ele pode, mas você vai experimentar que Ele pode. Existe uma diferença em crer e ter o Criador dos céus e da terra, o Deus que ninguém nunca viu, como o Senhor da vida. Quando Ele é Senhor, Ele pode então manifestar toda a sua grandeza e todo o seu poder. E Deus é o dono da igreja. Existem centenas, e por que não dizer milhares de denominações, mas igreja só existe uma. Existem N situações acontecendo nas denominações onde a igreja está acontecendo ou deveria acontecer. Tudo que acontece de bom é obra divina, tudo que não presta é obra humana. Tudo que acontece de bom é manifestação da graça e do favor de Deus. Tudo que dá errado é o homem que toma a frente e faz do jeito que ele quer. Porque Deus não erra, nunca errou e jamais errará. Posso ouvir um aleluia? O nosso Deus não erra. E Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, ditou ao apóstolo João o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, diferente de todos os outros livros da Bíblia, os outros 65 livros, não foi inspirado pelo Espírito Santo e escrito pela mão humana. O livro do Apocalipse foi ditado por Jesus Cristo e registrado pelo apóstolo João. E as 7 cartas do Apocalipse prefigura aquilo que a igreja viveu,
vive e viverá até a trombeta soar. As 7 igrejas demonstram aquilo que Deus aprova e o que Deus reprova no comportamento do seu povo. E hoje nós vamos meditar acerca das palavras do Senhor, a primeira das 7 igrejas que recebera então essa correspondência celestial, essa carta. E vale lembrar que nós vamos ler que a carta é endereçada ao anjo da igreja. Uma das coisas mais complicadas nos nossos dias é reconhecer e obedecer à autoridade. Exemplo, o que o nosso país vive é uma verdadeira bagunça, porque não se tem reconhecimento constitucional da autoridade. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias terríveis, porque os filhos não reconheceriam a principal autoridade sobre a sua vida. A principal autoridade sobre os filhos quem é? Ou quem são? Os pais. Jesus de Nazaré pode chegar na sua casa, mas a maior autoridade sobre a sua vida como filho será o seu pai e a sua mãe, e não Jesus de Nazaré, porque ele não vai quebrar a palavra dele. Agora Jesus é autoridade sobre os pais e também sobre os filhos. Nos dias que o apóstolo Paulo andou sobre a face da terra, tinha um grupo chamado antinomista, um grupo anti-lei, e esse ofício foi ressuscitado nos nossos dias, principalmente na nossa nação. Tudo aquilo que é legal está errado, e tudo aquilo que está errado é legal. A lei funciona de um modo impressionante para cobrar o cidadão, mas não na mesma medida para valorizar e garantir o direito do cidadão. Isso significa antinomismo, ou seja, na verdade é uma rebelião que está no seu e no meu coração desde que o pecado entrou na terra. Agora é curioso constatar que a Escritura Sagrada diz do começo ao fim, que aquele que obedece vai bem, ainda que quem ele tenha que obedecer esteja indo mal. E quando olhamos para a história de Saul e Davi, nós vimos o desenho dessa situação. Um escolhido e depois rejeitado por Deus, e o outro escolhido, ungido, mas ainda não empossado no seu direito de ser rei, mas que continuou honrando aquele a quem Deus havia rejeitado, porque reconhecia em Saul a autoridade delegada por Deus. Quem está me entendendo? Reconhecer a autoridade e se submeter a ela, ainda que seja a autoridade do patrão, ainda que seja a autoridade de quem for na área que for, não vai trazer nenhum malefício para a sua vida, antes vai trazer benefício. E é com esses óculos que nós precisamos ler essa carta. Boa parte da igreja brasileira, do povo de Deus, da nossa nação, vive uma vida vazia, porque cada crente hoje acredita que pode andar segundo a sua própria cabeça, segundo o seu próprio entendimento. E a Bíblia é muito clara que Deus levantou uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. Deus deu para a igreja 5 dons ministeriais, e esses não são os mandatários da igreja, esses são os servos da igreja. Esses homens são capacitados por Deus para edificar o corpo de Cristo, a fim de que a igreja de Deus manifeste sobre a face da terra a sua multiforme sabedoria. Mas a coisa está tão virada, que essa turma que eu acabei de citar, em muitos lugares acha que são os mandatários do corpo de Cristo. E se o cidadão então for apóstolo, aí sim, ele agora é o the best. E quem acha que é o the best é porque é o the besta. Porque Jesus disse que bom só existe um. Quando inventaram essa história de ser apóstolo, foi terrível. Mas Deus nos encurralou, nos espremeu e nos convenceu. E só tem uma coisa que aconteceu comigo depois que eu recebi essa unção. Sabe o que aconteceu? O serviço aumentou e não é brincadeira. Não estou mandando mais em ninguém. Ninguém está me obedecendo mais. O meu sustento não aumentou. Mas o serviço, no reino de Deus é assim, irmãos. No reino de Deus, as nomenclaturas que identificam as nossas funções, elas não são títulos que nos fazem maior ou melhor do que o fulano e o ciclano.
elas identificam as nossas funções. E a Bíblia é muito clara: ao que muito é dado, muito será cobrado. Eu costumo dizer, se você quer viver razoavelmente tranquilo, diga para Deus, o dom da salvação está bom. Agora, se você quiser dons, se prepare para ser serviçal do seu irmão. E às vezes o seu irmão é uma criatura assim, de cara meia feia, meio incômodo, mas se você receber os dons, pesa sobre você a obrigação de servir esse irmão. Então diga para quem está do seu lado, conta comigo, querido, eu vou te servir. Apocalipse capítulo 2, vamos ler então, a partir do versículo 1, está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oremos. Pai amado, Deus bendito e todo-poderoso, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo chamado, muito obrigado pela fé que o Senhor depositou em nós, que nos ajuda e nos capacita a vivermos como pessoas crédulas, como pessoas que acreditam num Deus que ninguém nunca viu, mas que tem a sua vida transformada pelo teu Espírito Santo, que é real e opera no interior de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por esse tão grande privilégio que temos, mesmo diante do risco que a humanidade vive, de uma contaminação, num lugar onde tem mais pessoas reunidas. Os teus filhos e filhas tiveram a coragem de sair de casa para juntos prestarmos culto ao Senhor nesta casa de oração. Muito obrigado de modo especial pelas pessoas que estão conosco pela primeira vez, que corajosamente estão conosco pela primeira vez. Poderoso Deus, que a tua boa mão prevaleça sobre nós, que o teu Espírito Santo leve os nossos pensamentos cativos ao trono da tua glória, que o Senhor nos ajude a receber a palavra, a guardá-la no coração e a colocá-la em prática imediatamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja, meu Pai, com as crianças que estão lá no ministério infantil, e seja também com os pequenos que estão aqui com seus pais na nave do templo. É a minha oração, agradecido por mais esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, a primeira das 7 cartas, então, foi endereçada à igreja dos Efésios, do povo que vivia na cidade de Éfeso. Para entendermos melhor o que Jesus falou com aquele povo, e a primeira fala do Senhor foi aprovando as obras daquele povo. Para entendermos melhor a exortação àquele povo, palavras essas que eram para eles e agora são para nós, é importante nós entendermos um pouco acerca daquela grande cidade. A cidade de Éfeso era uma das maiores e mais ricas e também mais importantes cidades da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é o que nós conhecemos como Turquia. Éfeso era uma cidade riquíssima. O centro comercial de Éfeso tinha tudo que o ser humano da época pudesse desejar. Na cidade de Éfeso,
o que a pessoa soubesse que existisse na terra, ela encontraria na cidade de Éfeso. Desde metais preciosos até seres humanos do tipo que fosse. Lembrando que naqueles dias os povos conquistados se tornavam escravos e eram vendidos como se fossem objetos. Hoje a coisa não é tão diferente, mas é do modo mais diplomático. Então Éfeso era uma cidade riquíssima. E além de tudo, a 7ª maravilha do mundo antigo estava na cidade de Éfeso. Era o templo da deusa Diana. O principal ato religioso da cidade de Éfeso era o culto à deusa Diana. Diana para os gregos e Artemis para os romanos. O culto, a adoração, a veneração a Diana era uma das molas propulsoras da economia daquela grande cidade. O templo de Diana, como eu já disse, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e Éfeso recebia no seu grande porto muitos e muitos navios comerciais e também de gente chegando para visitar o templo, comprar uma estatueta da Diana e prestar culto a ela. Vale lembrar que o culto a Diana era baseado na bebedeira e na orgia sexual. Você deve imaginar junto comigo que não era muito difícil conseguir adepto para ir para aquele culto, não é? Porque coisa que até muito crente gosta ainda hoje é de encher a cara e de se prostituir, ainda que seja apenas ciberneticamente através da pornografia que está aí assediando a vida de todo mundo, de mamando a caducando. Quem não tomar cuidado cai nessa desgraça que tem assolado a vida de muita gente e acabado com muito casamento. Então você imagina você convidando alguém, vamos para o culto, o que é que vai ter lá? Cachaça à vontade. E depois da cachaça, você escolhe quem você quiser, do jeito que você quiser, e faz o que o ser humano mais gosta de fazer. Sabe por que o ser humano mais gosta de praticar sexo? Porque foi Deus que criou, e tudo que Deus criou é bom. Só que Deus criou o sexo para ser praticado dentro do casamento. Fora do casamento pode ser entre 2 cristãos, lavados, remidos, purificados pelo sangue de Jesus, batizados com o Espírito Santo, compromissados num noivado, mas ainda é prostituição. É uma prostituição diferente, é uma prostituição conhecida como fornicação. Irmãos, é isso aí. Para a Bíblia é isso. Para a igreja pós-moderna é tempo para se conhecer, para ver se há compatibilidade. E se a trombeta soar, você vai experimentar a compatibilidade nos quintos dos infernos. Porque Deus, embora entenda, Ele não aceita uma vida fora daquilo que está estabelecido na sua palavra. Então, a igreja de Éfeso era uma cidade que possuía também um suntuoso centro poliesportivo. Éfeso tinha o maior porto da Ásia, era uma cidade litorânea banhada pelas águas quentes do mar Mediterrâneo. Imagine que cidade maravilhosa, porque olha, mar com água gelada nas terras de Santa Catarina já lota de gente na temporada. Você imagine mar com água quentinha, sem tubarão. Que maravilha que era essa cidade. A cidade de Éfeso tinha tudo a oferecer, principalmente para quem quisesse viver vida na promiscuidade. E é interessante que Deus escreve, Jesus manda o João escrever essa carta, e primeiro ele aprova o povo. Não é chamada a atenção do povo por estar fazendo qualquer coisa errada. Primeiro Jesus aprova a igreja, depois ele exorta a igreja por algo que o olho não pode ver, mas que Deus sabe. E aí chega na cidade um cidadão que não tinha aparência nem formosura, mais ou menos 1,65 m, careca e com um nariz maior do que o meu. Careca e narigudo, apóstolo Paulo, não tinha aparência e nem formosura, mas o cidadão chegou naquela grande cidade, uma das maiores da antiguidade, e a cidade começou a mudar. A primeira coisa que aconteceu naquela cidade, depois de um tempinho que ele passou por lá, e ele passara 3 anos por lá, é que a maior indústria da cidade foi fechada. Qual era a maior indústria da cidade? A fábrica de estatuetas da deusa Diana. O cidadão era baixinho, não tinha tamanho,
O cidadão não tinha cabelo, era narigudo, mas era cheio do poder de Deus. Não tenho prata nem ouro, mas o que tem te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E nos nossos dias não é difícil ter prata e nem ouro, mas poder de Deus está difícil. Poder de Deus está difícil, porque nós temos caído na armadilha de sermos cristãos que vivem como todo mundo vive. E nunca na história da igreja, nem na história da Escritura Sagrada, os escolhidos por Deus podem viver do jeito que quiserem. Quem se deixar ser escolhido, ser eleito para viver na presença de Deus, precisa viver do jeito que Deus quer, para usufruir tudo que Deus tem para oferecer. Não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Se você estiver no centro da vontade dEle, você vai experimentar a paz que excede todo o entendimento. Posso ouvir um amém? O baixinho Paulo chegou na cidade e a cidade começou a mudar. Além da fábrica de estatuetas ter fechado, os falsos ensinos começaram a ser combatidos. E surge então em Éfeso uma igreja vigorosa, uma igreja conhecida principalmente pelo amor. Marca principal daquela igreja, o amor que a igreja tinha por Deus. E quem ama a Deus de todo o seu coração, não tem como amar o próximo, ainda que o próximo seja alguém que você não vá muito com a cara dele. Mas quem é amado por Deus, quem usufrui do amor de Deus e quem passa a amar a Deus, vai amar o próximo. Ainda que o próximo seja alguém que a gente quisesse, ou que nós gostaríamos de que fosse o próximo. Às vezes a vontade da gente, quando Deus manda alguém, é falar: Deus, troca, manda o próximo, porque esse aí não vai descer, Jeová. E aí o pai fala: é esse mesmo, querido, é essa mesmo. Você não errou quando escolheu esse marido, você não errou quando escolheu essa esposa, é esse mesmo, é essa mesma. Ama, que você vai ver que vai mudar. Se não mudar, o amor vai encobrir a fraqueza, o amor vai encobrir o defeito, e você vai viver feliz e casado para sempre. A igreja de Éfeso era uma igreja privilegiada, irmãos. Muitas vezes nós atribuímos tudo que acontece numa igreja apenas ao líder dela. Pense, Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Éfeso foi pastoreada pelo principal discípulo de Paulo, Timóteo. Depois de Timóteo, Éfeso foi pastoreada pelo apóstolo mais chegado a Jesus Cristo de Nazaré, o apóstolo João, o homem que recebeu a revelação do Apocalipse. Muitos outros famosos que têm o nome escrito na Bíblia Sagrada do Novo Testamento foram pastores na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja bem servida, era um povo bem ensinado, era um povo doutrinariamente irrepreensível. Para os padrões de igreja abençoada no cristianismo de hoje, pós-moderno, a congregação de Éfeso seria o must, seria o suprassumo, o exemplo de igreja, a igreja que todo pastor gostaria de ser o pastor sênior dela. Em Éfeso não faltava nada, inclusive aquilo que Jesus disse que é difícil de encontrar desde antes, agora e para sempre. Jesus disse assim para os seus discípulos: rogue ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Desde sempre é difícil encontrar gente para trabalhar na igreja. Aliás, é interessante, né, irmãos? Os crentes recebem o Espírito Santo e boa parte deles desenvolve discernimento de espírito. Não para discernir o seu próprio, mas para discernir o espírito do irmão, né? Boa parte dos crentes se tornam especialistas em fiscalizar a obra do outro, mas infelizmente não se tornam especialistas em operar as mesmas obras que Jesus operou. Mas em Éfeso não, a igreja era também conhecida pela prática de boas obras. Se o Senhor viesse um pouco antes do amor esfriar, e Ele dissesse: mostra-me as tuas mãos para a igreja de Éfeso, eu acredito que eles iam ter que emprestar luva de beisebol para caber tanta boa obra nas mãos. Se o Senhor disser para você hoje: mostra-me as tuas mãos, o que você tem para oferecer para Ele? Aceitei Jesus, fui batizado, leio a Bíblia de vez em quando, vou para o culto todo domingo.
É? Leu a Bíblia uma vez, pelo menos, na vida? Não, não deu, porque eu gostava muito de série. Série é viciante e toma o tempo do crente, hein? Oh, meu Deus, que desgraça essa tal de série. Deixa para lá, não é o assunto de hoje. Mas vamos aqui. Então, a igreja de Éfeso era a igreja. Qualquer pastor inteligente, os sábios eu não sei, mas todos os inteligentes iam querer para a igreja de Éfeso. Cidade riquíssima, crentes riquíssimos, entradas volumosas e crentes trabalhadores. Que igreja! Uma das coisas que chama a atenção do Senhor está no versículo 2. Ele diz: conheço as tuas obras. Éfeso era uma igreja que tinha produtividade. As obras da igreja de Éfeso chamaram a atenção do dono da igreja. Porque Jesus diz aqui que ele tinha 7 estrelas e os 7 candelabros nas mãos. Ele está dizendo que a igreja está na mão dele, os pastores estão na mão dele, o povo está na mão dele, mas quem quiser escapar, ele deixa aí. Isso é um absurdo, irmãos. Eu gostaria tanto que depois de entregar a vida para Jesus, ele fizesse: agora acabou, querido, eu te controlo. Não seria maravilhoso? Mas ele não faz isso. O Espírito de Deus mora dentro de nós, mas nós que ainda decidimos se ficamos com a bênção ou com a maldição. Nós que ainda decidimos se lemos Bíblia, oramos, jejuamos de vez em quando, ou passamos a maior parte do tempo nas mídias sociais, nas mídias, nos canais da TV a cabo, e com tantas outras coisas, menos na comunhão com Ele. Eu estou achando que aquele programa de televisão antigo, daquele repórter chamado Gil Gomes, quem se lembra? Tem dinossauro aí? Quanto dinossauro, meu Deus? Você decide, Foi inspirado na Bíblia. Deus é o Todo-Poderoso, mas quase tudo Ele deixa para você e eu decidirmos. Sabe o que é isso? É o respeito de Deus pela minha e pela sua vida. E isso muitas vezes nos coloca em situações complicadas. A igreja de Éfeso tinha muitas boas obras realizadas. Eles eram esforçados, perseverantes no serviço, diz o versículo 2, que além de trabalhar, eles não pararam depois de 1 ano. É interessante, irmão, tem gente que fica doido para trabalhar na igreja e começa a fazer uma coisinha uma vez por mês e daqui a pouco ele fala que está cansado. Estou cansado, eu vou parar. É melhor parar do que fazer relaxadamente. Para de comer então, vamos ver. Se a sua mãe e o seu cônjuge falar: estou cansado de fazer comida. Quem está me entendendo? Eu estou cansado, preciso de férias, faz um mundo de coisa que não presta para nada, o que presta faz de vez em quando, uma vez por mês, mas estou cansado, quero tirar férias do serviço que eu faço para a glória de Deus, servindo os meus irmãos que não são fáceis, mas são que nem eu. Quando você achar que o irmão é difícil, lembre de como você era, ou talvez de como você ainda seja. Mas voltando aqui para a igreja de Éfeso tinha produtividade. E o serviço da igreja de Éfeso não era qualquer um. No mesmo versículo 2, o Senhor disse que o serviço da igreja de Éfeso era um serviço de qualidade. O Senhor fala que o trabalho deles era árduo. Eles se esforçavam, porque provavelmente o povo da cidade de Éfeso era que nem o povo da cidade de São Paulo. Você já imaginou como é que está o povo de São Paulo? Eu acredito que a maioria lá está morrendo de tédio, nem é de Covid-19. Porque o paulista, ele vive acelerado, ele já dorme de pé, que é para não perder tempo. E agora, eles tiveram que parar, e está matando aquele povo. Não é fácil, numa rotina de anos e anos, de repente ter que parar tudo. O povo de Éfeso, além de ser um povo de boas obras, era um povo que prestava um serviço de qualidade, um serviço excelente. O povo de Éfeso, no versículo 2, na parte B, diz que tinha ética teológica. Você sabe o que é ética teológica? O pastor Marcelo falou disso aqui. Ética teológica é o povo sabia o que falava. O povo não aceitava, não engolia qualquer coisa,
Nos nossos dias aparece alguém com a Bíblia debaixo do braço, ele ora em 2, 3 línguas estranhas, ele dá uma piruetazinha, ele diz que apareceu o anjo e o povo recebe tudo que a criatura fala. Na igreja de Éfeso não era assim não. Quando as pessoas falavam, os efésios iam conferir se era ou não era. Se não fosse, eles não aceitavam. O povo de Éfeso não aceitava gente com vida dupla para congregar junto com eles. O povo de Éfeso era um povo apologeta, era um povo que punha à prova os hereges. Está lá no versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Será que o neném estava chorando por causa da pregação ou por causa do outro neném que estava chorando? Certamente não é por causa da pregação, não. Continuando aqui, vocês estão vendo as qualidades do povo de Éfeso? Estão entendendo? Continuando, eles tinham coragem de combater quem ensinava falsas doutrinas. Irmãos, muita gente tem coragem de combater e discutir teologia, opinião teológica, mas não tem coragem de combater falso ensino. E você e eu deveríamos ter ousadia para combater o falso ensino, aquilo que não é de Deus. Exemplo, pastor Marcelo falou aqui sobre manifesta o demônio, e aí você tem que chamar o seu pastor, o seu apóstolo. É um exemplo clássico que a gente dá, de uma manifestação incômoda. Mas qual o crente dessa igreja aqui que precisa chamar apóstolo ou pastor para expulsar demônio? Nenhum. Porque todos os crentes desta igreja aprenderam que Cristo deu autoridade para os seus discípulos para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder da maldade sem sofrer dano algum. O pastor Marcelo não falou o que eu estou falando, tá? Ele falou o que ele quis falar, é muito bem falado. Não estou desfalando o que ele falou, estou dizendo que, graças a Deus, nós não recebemos ligação para expulsar demônio, raramente, por quê? Porque o povo que congrega nesta casa aprende que quem pode expulsar demônio? Quem entregou a sua vida para Jesus. Quem não vive na prática do pecado. Agora, para expulsar demônio tem que ser perfeito? Então não vai ter ninguém para expulsar, porque não existe ninguém perfeito. Mas é preciso ser santo. O que é ser santo? Ser santo é viver separado para a glória de Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Desfalei o que o pastor Marcelo falou? Não, peguei o gancho e aprofundei. Mas apóstolo, você nunca foi chamado para expulsar demônio? Já, mas graças a Deus isso é raro. E quando acontece a gente fala, expulsa você, irmão, eu? Você? Nasceu de novo? Nasci. Tem Espírito Santo? Tem. Está na prática do pecado? Estou. O que você fez? Então vamos orar aqui, Deus vai te perdoar. Pode ir lá expulsar que vai sair. Vai lá, expulsa e sai. É o que a Bíblia ensina, irmãos. Mas os pastores que querem ter o povo na mão, eles dizem que quem pode expulsar demônio é só quem está num patamar acima. Só que na Bíblia, quem está no patamar acima, vive para servir quem está no patamar de baixo, para deixar quem está no patamar de baixo melhor do que quem está no patamar de cima, porque a Bíblia ensina que o maior seja aquele que serve. E o Senhor da igreja disse, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras. Jesus não disse, eu estou aqui no patamar de cima, então vocês vão conseguir fazer algumas coisinhas das quais eu faço. Foi isso que Jesus ensinou? Não. Mas a igreja do Senhor, ela gosta mais de gente que diz que faz. Porque enquanto tem aquele que diz que faz, a plateia fica só assistindo. E Deus não chamou gente para assistir. Deus chamou gente para prestar culto, para adorá-lo, para servi-lo. O céu não é para quem assiste, o céu é para quem adora. Mas continuando aqui. Então, finalmente, aquela igreja estava combatendo as heresias. Eles tinham coragem de combater os hereges, dentre os quais os nicolaítas, os que seguiam o ensino de Nicolau. Nicolau, segundo a história, os estudiosos da igreja primitiva, era um dos 7 diáconos de
Atos capítulo 5, Nicolau era um homem que tinha bom testemunho, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, mas o Nicolau apostatou da fé. Está vendo aí? Ser cristão, meu irmão e minha irmã, não é apenas deixar de fazer algumas coisas, como por exemplo, parar de adulterar e tomar cachaça, que era o mal da igreja de Éfeso. Aliás, irmãos, ninguém vai para o inferno, não pode expulsar demônio por tomar um cálice de vinho e uma latinha de cerveja. Apóstolo, não fala isso. Meu marido parou de beber agora. Depois dessa. Mas ensinar diferente disso é heresia. Agora o melhor é ser um nazireu, é não colocar a bebida alcoólica na boca, por estar consagrando-se por completo ao Senhor. Porque a maioria das pessoas começam com um cálice no almoço e um cálice na janta. A maioria, não todos. E daqui a pouco está tomando 1 litro por dia. A maioria começa com uma latinha só para relaxar depois do serviço, sexta-feira. Dali a pouco, fim de semana, é 3 dúzias de latinha. E aí a Bíblia é clara, os bêbados não herdarão o reino dos céus. Agora, ninguém pode dizer que está em pecado quem toma um cálice. Ninguém pode dizer. Eu não posso e nenhum pregador tem respaldo bíblico para dizer. Agora, eu não bebo nada. Quer dizer, água eu bebo bastante. E suco, de preferência de uva. Para lembrar do sangue de Jesus. Que pastor santo, hein, meu Deus! Mas o Nicolau era um dos 7, e ele apostatou da fé. E a grande desgraça é essa, irmãos, que quem experimenta o santo dos santos, e consegue viver longe dele, se torna um estrago, um atrapalho na vida de quem está lutando para permanecer no santo dos santos. A pior coisa que tem é alguém que recebeu de Deus e se esvazia dele. A pior coisa que tem é alguém que experimentou tudo que Deus tem para oferecer e se desviou do caminho, porque se torna um instrumento poderoso nas mãos do diabo para atrapalhar quem está se esforçando para continuar no caminho. Porque o caminho para o qual Jesus chama o seu povo, a sua igreja lavada e remida, não é o caminho largo. A Bíblia diz que o caminho de quem está caminhando para a Nova Jerusalém é um caminho estreito e apertado. Caminho largo não é caminho que leva para a glória, irmãos. Caminho largo é o caminho que leva para onde eu quiser ir. E segundo o que eu sei, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, inclusive o coração evangélico. Eu só confio 100% numa pessoa. Sabe quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré. Às vezes eu estou assim meio desconfiado, eu me mexo para ver se a sombra é minha. Todo dia eu me entrego para Deus, porque eu não confio em mim. Eu confio que o Deus a quem eu sirvo é poderoso para me controlar, para me ajudar a permanecer crucificado. Mas quem acha que já chegou lá é bem capaz que já saiu do caminho, faz tempo. Continuando aqui. O Nicolau ensinava que a igreja precisa se modernizar. Essa fé arcaica, fundamentada na lei, nas escrituras, a igreja precisa se modernizar. Os nicolaítas pregavam um estilo de vida livre, não a liberdade para ser escravo de Deus, mas a liberdade conforme desce na cabeça. Os nicolaítas ensinavam que a lei foi abolida e que a graça releva e perdoa tudo. É verdade isso? A graça não releva nada. Pelo contrário, o tempo da graça foi inaugurado com Deus sacrificando o seu Filho primogênito. Deus não aboliu a lei. A Escritura Sagrada é clara que a lei ela é boa, porque a lei me ajuda a identificar o caminho pelo qual eu não devo andar. A placa 120 significa que se eu não passar de 120, pode ter um radar atrás do outro, eu não serei multado. A placa de 120 é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa boa.
A lei é um indicativo, não vá por aqui, porque por aqui você pode se enroscar. Vá por aqui, porque por aqui Deus pode te acompanhar. Não vá por aqui, porque por aqui pode ser que você tenha que clamar para se livrar, e pode ser que Deus não queira te atender, porque já é a 10ª vez que você vai por aqui. A lei é boa. E a turma do Nicolaíta dizia, abandona a lei, mandamento não serve para nada, só para colocar peso na cabeça. Nós agora estamos no tempo da graça, cada um vive do jeito que quer, e Deus entende, e é verdade, Deus entende. Ele só não aceita, mas Ele entende. Porque sabe quem é que Deus aceita? Aqueles que, usufruindo da graça de ser habitado pelo Espírito Santo, decide viver para o louvor da sua glória. Sabe quem é que Deus aceita? Quem nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a quem? Segue a Jesus. Você pode ter certeza, se você seguir o apóstolo, o pastor, o profeta, o mestre, o evangelista, e se eles não estiverem seguindo Jesus, eles vão para o inferno e vocês vão juntos. Por isso que cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Quem conhece a palavra não será enganado. Mas lembre que a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, que eles falariam tão bem da palavra adulterada que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Continuando aqui, que o tempo está voando. Eu não gosto que fique olhando para o relógio e fala que o tempo está voando, mas está mesmo, irmãos. Que às vezes o pregador já acabou a pregação e fica enchendo linguiça esperando chegar o tempo. Oh, meu Deus do céu. Quem já percebeu isso? Ai, o tempo, aí repete, tudo que já falou, repete, o tempo. Os nicolaítas diziam que o corpo é mau, e se o corpo é mau, eu faço dele o que eu quiser. Você imagina uma doutrina dessa numa cidade litorânea? Quem já foi para a praia e também na igreja, a igreja do litoral? Não é fácil, né, irmãos? Tem gente que sai da praia, só joga aquela roupa de banho e vai para a igreja. E a maioria do povo que vai para a praia se prepara para ir para lá, né? Aí é difícil. Aliás, falar disso na igreja hoje é ser fanático, porque a decência é fanatismo, cada um vive do jeito que, mas não é bem assim não. A Bíblia ensina também que quem serve a Deus tem que ter a consciência que o seu corpo não é seu, porque o seu corpo foi comprado pelo sangue de Jesus, isso vale um aleluia? Se você tiver a consciência que você foi comprado, que você foi separado para Deus, você pode ter certeza que você vai usufruir de um cuidado especial. Agora, se você achar que você é sócio de Deus, você está frito. Deus, nisso aqui o Senhor manda, nisso aqui eu mando, vamos fazer uma parceria. Aonde eu achar que convém, o Senhor manda, onde eu não achar, o Senhor não manda. Você sabia que a maioria dos cristãos vivem assim? Pergunta para o seu vizinho, você tem uma sociedade com Deus ou Ele que manda em você? Deus é o teu sócio ou é o teu proprietário? É Ele que manda ou você debate com Ele? Não, eu tenho tanta intimidade com Ele que eu e Ele somos assim, tete a tete. Ô miserável, você não sabe quem és tu. Quem é o barro para discutir com o oleiro? Quem é o vaso para dizer por que fizestes assim ou fizestes assado? Nós não estamos falando de alguém melhor do que nós estamos falando do nosso Criador. Com Ele não adianta debater, adianta chorar, clamar, se esvaziar, pedir, estribuchar, se humilhar, mas debater, pode acontecer o que aconteceu com Jó. Jó, eu quero te fazer algumas perguntas, se você responder então, eu vou para o debate com você. Aonde é que você estava quando eu estendi a terra naquele devido lugar? O que o senhor fez? O quê? Jó, você sabe onde é que eu escondo os reservatórios de água? Até hoje a ciência não sabe. Não tem como debater com Deus, melhor é obedecer. Pergunta aí para o seu vizinho, você está entendendo? Mas o nicolaíta dizia assim, vamos para o templo da Diana, porque o corpo é mau, então você vai para o culto, lá na igreja do apóstolo Paulo, e lá você adora a Deus com o seu espírito e com a sua alma. Agora o corpo você continua oferecendo a Diana, rapaz. Olha que proposta maravilhosa. Imagina se pudesse ser assim.
Jesus de Nazaré, como seria? Sabendo que é proibido, já é uma tentação a gente ficar preso em tudo que não presta. Imagina com essa conversa, não, ó, eu estava lá na igreja de Éfeso, eu fiz parte da igreja primitiva, eu fui um dos 7 escolhidos, pode crer no que eu estou falando. O que vocês acham? Quem tinha mais adeptos naquela igreja, Paulo ou Nicolau? Nicolau, irmãos. Você chamar para o jejum, para oração, para consagração, para visitação, para doação, você acha pouco adepto. Agora, se você chamar para zoação evangélica, gospel, não vai faltar gente para ir atrás, mas aqui é diferente. Pela fé, Jesus, aleluia. A igreja de Éfeso não aceitava os falsos ensinos, tinha coragem de combatê-los. A igreja de Éfeso trabalhava sem desanimar, sofria por causa do nome de Jesus, eles não tinham vergonha de se identificarem como crentes. A igreja de Éfeso se tornou relevante para a cidade começou a mudar, graças àquele povo zeloso de boas obras, que eram membros da igreja de Éfeso, fundada pelo apóstolo Paulo, pastoreada por Timóteo e pelo apóstolo João. Só faltou para a igreja de Éfeso o ingrediente principal. Faltou para a igreja de Éfeso a motivação pura, aquilo que move a mão de Deus em direção ao ser humano. Faltou para a igreja de Éfeso continuar fazendo o que fazia em e por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A vida eterna, meu irmão e minha irmã, não é conquistada por mim e por você. A vida eterna foi dada para mim e para você por amor. Quando eu recebo, Deus me dá. Eu não tenho como conquistá-la, eu tenho como aceitá-la. Aí Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos entregues ao pecado. Então o que é que fez com que essa maravilhosa graça chegasse na sua e na minha vida? O amor de Deus. Mas apóstolo Lucas, o amor é um sentimento? Não, o amor eros, esse que faz a gente olhar para a pessoa, que deveria ser só o cônjuge, e sentir aquela vontade. Esse é um sentimento que move algo dentro da gente, uma química. O amor filéu é aquela afeição que você tem pelo irmão. Agora esse amor aqui é uma pessoa, Deus é amor. A igreja de Éfeso continuava a praticar boas obras, mas sem a presença de Deus, sem a companhia de Deus. Eles faziam o que faziam porque aprenderam a fazer e continuavam fazendo bem feito, mas não em e por amor. Mas a igreja era tão zelosa, tão ativa, tão atuante, porque Jesus pegou tão pesado com ela. Versículo 5, acompanha comigo. Apocalipse 2, 5. Recorda-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas por quê? Versículo 4, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Só por causa do amor. Mas qual é a maior missão do ser humano sobre a face da terra? Desde o Antigo Testamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti mais de escultura que está em cima do céu, embaixo na terra, nem debaixo das águas da terra, porque eu sou Deus zeloso, que visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí os outros mandamentos é tudo com relação a amar o próximo, não cobiçar, não invejar, não matar. Jesus resumiu tudo isso dizendo: ama a Deus acima de tudo e o teu próximo como? A você mesmo. Só tem uma maneira, meu irmão e minha irmã, de amar o próximo: se estiver amando a Deus. Senão a gente não consegue amar nem quem se tornou uma só carne conosco. Essa é a realidade. As separações que acontecem e estão aumentando na época de pandemia por causa do que? Excesso de amor ou falta? Falta,
porque o amor encobre uma multidão de pecados. Quando você ama, ainda que você enxergue todos os defeitos da criatura, você quer transformá-la numa pessoa melhor. Agora, quando você não ama, até as virtudes se tornam defeitos e você não aguenta nem o cheiro do ser, ainda que o perfume tenha sido dado por você. A falta de amor nos torna pessoas intolerantes e insuportáveis. Então não era à toa que Jesus estava dando dura naquela igreja aparentemente perfeita. Porque onde falta amor, a produtividade é um serviço estimulado pela competição. Eu quero passar na frente do outro. Agora vocês viram que apareceu um trompetista aí, né? Cadê o Denison? Denison, você toca trompete também? Ah, clarinete. Não, agora tem um cidadão, eu também vou aprender trompete, porque eu cheguei aqui na igreja antes, eu quero trocar trompete melhor. Então eu não quero tocar trompete para formar uma orquestra, eu quero tocar trompete para tocar melhor do que o outro, tirar o lugar dele, dá para entender? Eu vou tocar trompete por amor ou por competição? Quando falta amor, a produtividade se estabelece na competitividade, não no serviço. Não para Deus ser glorificado. Quando falta amor, a qualidade é estimulada pela necessidade de reconhecimento, não pelo bem-estar do serviço prestado. Não, o que eu faço o meu melhor, porque eu não faço nada mais ou menos para os outros. Quando tem amor, eu faço porque eu quero o bem do outro. Quando não tem amor, eu faço porque eu quero que o outro fique meu escravo e tenha que me agradecer, e tenha que reconhecer, e tenha que ver que quando eu faço é melhor do que o que o outro faz, porque quando eu oro, aí sim o poder desce. Quando falta amor é assim, até as coisas boas se tornam competição. Quando falta amor, a ética teológica é estimulada para demonstrar quem está certo e quem está errado, e não para conduzir ao caminho certo e ao caminho saudável. O meu conhecimento teológico, isso aqui está errado. Sua pregação não tinha 3 pontos. Sua mensagem não foi bem interpretada. Quer pregar domingo que vem? Não, Deus me livre, eu não prego não. Não prega, infeliz. Então você é que nem crítico de cinema, não escreve um roteiro, não escreve um filme, mas é especialista em criticar. Serve para quê? Para nada. O que adianta a ética teológica se não for para anunciar Jesus de Nazaré? Quem está me entendendo? Assim estava a igreja de Éfeso. Eles identificavam quem estava errado, mas ao identificar quem estava errado, eles matavam quem estava errando. Ou seja, a apologia da igreja de Éfeso, ela estava estimulada por combater quem errou, ao invés de combater o erro e libertar o errante. Quem entendeu, dá um glória a Deus. E é assim que Deus quer que eu e você sejamos. Nós identificamos que a pessoa está errando. E o que nós vamos fazer? Vamos contar para todo mundo, vamos crucificá-la, vamos levá-la para o crematório gospel? Não, vamos orar por ela, vamos jejuar por ela, vamos conversar com ela, vamos ajudá-la a se libertar. Onde falta amor, a minha capacidade de enxergar o erro não liberta ninguém, só piora a situação do infeliz. Porque quem está errando sabe que está errado, e quem está errado já está sob a acusação do melhor de todos os acusadores. Você sabe quem é o melhor de todos os acusadores? Ele não tem chifre, ele não tem rabo vermelho, e a Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz. Ele também vem à igreja, e ele anda com boa parte dos crentes. Qual o nome dele? Diabolos, o acusador dos irmãos. Pergunta para o seu vizinho, e aí? Você está mais para salvador ou para acusador? Não é para você perguntar, você está mais para acusador. Não, é para você perguntar. Querido, você está mais para acusador ou para salvador? Porque senão você já está acusando. Porque tem gente que aproveita, né? Faz assim com a sobrancelha. Não é o momento para isso. Porque senão já estraga tudo depois do culto, principalmente se você estiver perguntando para o seu cônjuge. Onde falta amor, o cônjuge se concentra na falha do outro, ao invés de ressaltar as virtudes que podem levar às mudanças. Você sabia que não tem nada mais poderoso para mudar do que o estímulo?
As pessoas casadas quando um faz questão de ficar ressaltando, inflacionando o erro do outro, os dois começam a viver um pandemônio. Agora, quando um não é complacente com o erro do outro, mas ressalta as virtudes e ajuda a vencer as fraquezas, aí o casamento fica como um jardim regado, fechado e cuidado pelo Espírito de Deus. Onde falta amor, sobra acusação. Onde falta amor, a tolerância é zero, pois os relacionamentos são baseados nas frustrações. Quem conhece gente frustrada? Tem nada que presta para um frustrado, irmão. É impressionante. Onde falta amor, imitar o bom samaritano, fazer o bem, pode estar se levantando contra o tratamento de Deus. Sabia que virou moda agora entre os crentes? Tem uma pessoa necessitada, necessidade básica, aí um irmão fala com o outro, vamos ajudar, aí o outro irmão assim, já mais maduro na fé, porque não dizer morno, ele fala assim, rapaz, para com esse negócio de ajudar, já andei por esse caminho, vai que Deus esteja tratando esse cidadão, você não percebe que ele está com excesso de peso, ele está assim meio parecido com o Alessandro, opa, o Alessandro correu lá, deixa irmão, deixa passar fome um pouco, é propósito de Deus, Deus quer livrar da gordura excessiva, está me entendendo? Onde falta amor, eu consigo ver a outra pessoa sofrendo e padecendo de necessidade básica, eu posso ajudar, tem um outro que quer ajudar, mas eu me uno ao outro para atrapalhar, para ele não ajudar, dizendo que é Deus que está tratando, deixa ele se ferrar. A Bíblia diz que é para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo devido nós vamos colher. E se você faz o bem para a pessoa, ela não te agradece, não tem problema, Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Mas quando falta amor, fazer o bem é se intrometer no tratamento de Jeová. Quando falta amor, o inimigo deixa de ser o diabo. E quem pode ser o inimigo? Vira para o seu vizinho e diga para ele, o inimigo pode ser você. Quando falta amor, não é mais o diabo que é o inimigo, porque a Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor procurando a quem possa devorar. Com relação aos irmãos que se tornam inimigos, a Bíblia diz que é para amá-los. Isso só é possível para quem está cheio do amor de Deus. Meu irmão, se você quiser ser crente e viver vida natural, você está mais errado do que o diabo. Porque o diabo já sabe quem ele é e para onde ele vai. E você, se você quiser ser crente e viver vida natural, você não sabe onde você está nem para onde você está indo. Você está se enganando? Nós somos chamados para viver vida sobrenatural. Posso ouvir um amém? Amém. E essa vida não depende da nossa força. Depende de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, aleluia. Se eu decido, já está dentro de mim a capacidade de viver aquilo que está na Escritura. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunho significa a sua vida será uma prova de que eu estou vivo e vivo dentro de você. E não tem área da sua vida nem da minha vida que nós não consigamos vencer se nós estivermos vivendo no amor de Deus, na presença de Deus, na intimidade com Deus. Eu preciso terminar. Onde falta amor, Deus passa a ser bombeiro. Aí Abraão, olha, bombeiro. Pronto socorro, supermercado, concessionária, Caixa Econômica Federal, menos o Deus que exige adoração, mas só aceita quando ela é verdadeira e de todo o coração. Porque se ele quisesse, ele poderia fazer que nem o pastor Marcelo fez. E todos o adorariam, porque ele se despregou da cruz sozinho e flutuou e desceu. Gregos, romanos e troianos iriam adorá-lo. Mas a adoração que Deus espera receber da sua vida e da minha é pela fé.
mesmo nunca tendo-o visto, nós o reconhecemos como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso vale um aleluia? E o curioso é que quem vive isso, vive melhor do que quem consegue explicar tudo, mas não consegue acreditar em nada. A igreja de Éfeso conhecia a doutrina. A igreja de Éfeso era apta para identificar os erros, mas ela já não amava mais. Ela estava fora. Ela não tinha mais lágrimas nos olhos. É uma igreja que não se emocionava. Fazia tudo certinho na força do braço. Meu irmão, se você consegue passar uma semana sem ler Bíblia, se você consegue passar dias sem orar, é um sinal de que ou você não nasceu de novo, ou você está morno, ou você nunca viveu o primeiro amor. Porque como é que você amando a Deus, vai conseguir viver sem ter comunhão com Deus? E o grande detalhe é que Deus não aceita que Ele venha depois do seu trabalho, que Ele venha depois do seu cônjuge, depois dos seus filhos. Não, primeiro é Ele, e Ele tem direito de exigir isso. E quando você o prioriza, você se torna um marido melhor, um pai melhor, um funcionário melhor. Tudo na sua vida melhora quando Deus vem em primeiro lugar. Deus não aceita segundo lugar. Ele quer o primeiro lugar na sua vida e na minha vida. Deus quer atenção total, primeiro para Ele. Eu comentei com alguém ontem e até agora não consegui lembrar quem, que preparando a mensagem eu falei, meu lombo já está doendo. Como assim o lombo está doendo? Puxa, a vida é duro. Você começa a preparar uma mensagem e Deus começa a te mostrar que, apesar de amá-lo, de servi-lo, de servir as pessoas, Ele já não está tendo toda aquela primazia. E é por isso que algumas coisas já não são mais como são. Eu não sou uma pessoa mansa por natureza, pelo contrário. Mas uma das coisas que mais irritam ou irritavam as pessoas que vêm conversar comigo é o fato de eu ficar totalmente tranquilo. Quando você fica totalmente tranquilo, você não apenas raciocina bem, como você ouve a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus e raciocinando bem, se você não tiver errado, sabe quem vai conseguir vencer você no argumento? Ninguém. Mas na sexta-feira eu percebi que eu não estou com aquele domínio todo, sabe? Quando a conversa já é velha, já é antiga, e ela demora mais do que meia hora, meu Deus do céu, a tampa da chaleira ferve. E eu tenho vários tipos de vontade que eu sempre tive que eu não estava tendo mais. A primeira vontade que eu tenho é falar, cala a boca, miserável. E se não quiser calar, deixa que eu fecho ela. Isso não é normal, irmãos. Aliás, isso não é sobrenatural, irmãos, isso é natural. Estou precisando ter mais tempo com Yahvé. Yahvé Adonai, o Senhor dos Exércitos. Quem está me entendendo? E Deus é assim. Quando você vai preparar uma mensagem, se ela não falar primeiro com você, é sinal de que você não está fazendo parte de quem é dele. Porque só falso profeta prega para os outros. Quem não é falso prega primeiro para si. E pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, que não é ovelha mais, então também não faz parte do povo de Deus. Porque Jesus, quando olha para você e para mim, primeiro nos vê como ovelhas, pessoas necessitadas de cuidado. Depois Ele nos enxerga como pessoas a quem Ele confiou certas responsabilidades. Quem entendeu, diga amém. Não existe especialista no reino de Deus, irmãos. Precisamos uns dos outros. Vamos concluir. No versículo 5, o Senhor que aprovou o povo de Éfeso pelas obras, pela perseverança, por não se envergonharem do nome dele, por reconhecerem diante da sociedade de Éfeso que eram crentes,
O Senhor que disse para eles, mas vocês abandonaram o primeiro amor, os aconselhou também a recorda-te, pois de onde caíste. O Senhor falou para aquela igreja, volta na sua memória, presta atenção, analise, enxergue aonde foi que você parou de ser quem eu chamei você para ser. Quando é que você deixou de ser aquela pessoa que eu te dei poder para ser, que quando faz algo, faz por amor, quando reage com alguém que está errado para que ela mude, age e reage por amor. Aonde é que você deixou de ter lágrimas nos olhos quando ouve aquela canção que mais toca o seu coração? Quando é que você deixou de ter lágrimas? Quando é que você se tornou uma alma seca? O Senhor está dizendo para o povo de Éfeso e para mim e para você, recorda-te de onde caíste. O que é que fez você parar? O que é que fez você acreditar que não vale a pena participar de uma vigília, que não vale a pena orar 1 hora por dia, que não vale a pena jejuar uma vez por semana, que não vale a pena ler Bíblia todo dia? Quem é que te convenceu disso? Quem é que te travou? Foi um escândalo evangélico? Uma frustração com alguém próximo? O não recebimento de uma promessa de Deus que alguém fez e não aconteceu? Porque promessa que Deus faz, se eu não atrapalhar e você não atrapalhar, Ele cumpre. Pode demorar 25 anos, como foi com Abraão, mas o que Deus fala, Deus é fiel para cumprir. Pensa aí, meu irmão, onde é que foi que você parou? Aonde é que foi que você perdeu aquele amor capaz de fazer você dizer não para 2 latinhas? Porque uma passa no teste do bafômetro, mas 2 não passam. Então 2 é bêbado. E bêbado a Bíblia diz, não herdará o reino dos céus. Quando é que você perdeu aquele amor que te libertou das revistas Playboy? Quem lembra delas? Vamos ver quem vai confessar o pecado. Levanta a mão aí, chega. A minha já está levantada, tinha uma coleção. Agora não precisa mais ir na banca, basta acessar no celular. Mas você se lembra quando você se converteu, você queimou todas as revistas, que nem o povo de Éfeso fez com os livros de mágica. Mas agora, toda oportunidade que você tem, está sozinho, a sua tela acessa o que não presta. Sabe o que está faltando para você vencer isso? Amor. Por amor a Deus eu abro mão daquilo que ninguém está vendo, só Ele. Então, ó Deus, por amor a Ti, morro de vontade de ver, mas não vou ver. Por amor a Ti, Senhor, aquela minha ex-namorada, do tempo que eu era do mundo, e nós namorávamos de cabeça para baixo, agora minha esposa não quer namorar comigo nem deitada, Jeová. A namorada apareceu no Facebook, me chamando para dar uma volta. Eu vou falar para ela, vai dar volta com o diabo, porque eu sou um homem casado. E mulher que chama um homem casado para dar volta, tem que mandar ela dar volta com um cão, porque ela quer acabar com o seu casamento, quer fazer os seus filhos, quem sabe, viver o que você viveu, porque está assim de filhos e filhas que são filhos de pais separados e estão querendo separar, por causa de bobeirinha. Maior desgraça para a vida de um filho não poder ser criado com o pai e com a mãe. Lembra-te de onde você caiu. O que é que fez você não amar mais a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento? Ai, apóstolo, eu lembrei, e agora eu vou ter que ir lá falar para aquela pessoa que ela me machucou. Não é o que Jesus diz. Depois de lembrar, Ele diz, arrepende-te. Porque nada nem ninguém deveria interferir no seu relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é bom. Deus não erra. Se o pastor errar, se o apóstolo errar, se o diácono errar, se seu pai errar, se sua mãe errar, se o seu cônjuge errar, Deus não erra e Deus não errou com você. Não adianta fazer que nem o Adão, a mulher que tu me destes. Adão, a mulher que eu te dei foi você que pediu. E ela errou porque você não cuidou dela, porque eu falei com você, Adão. Toma vergonha na sua cara. Quando vier na sua memória, o que é que foi que fez você sair do primeiro amor, o que você tem que fazer? Tratamento psiquiátrico, psicológico? Não, você só precisa se arrepender. Entrega para Deus, volta lá onde você parou, viva de novo uma conversão e não saia desse lugar dessa noite do mesmo jeito que você entrou. Não passe a semana toda sem ler Bíblia, sem orar.
Marque um encontro com Deus todos os dias. Lembre que Ele quer que você o priorize. O primeiro amor nos leva a priorizar Deus. Esposa espera, filho espera, irmão espera, todo mundo espera, menos Ele, porque Ele é o meu primeiro amor. Posso ouvir um amém? Amém. Se arrependeu? Então volta à prática das primeiras obras. O trabalho que você abandonou, volte a praticar. Ou seja, acenda o fogo do teu altar novamente, porque Deus quer fazer de nós nesses dias labaredas de fogo. Está escrito, aos seus ministros Ele faz labaredas de fogo. E quem são os seus ministros? Todos que foram chamados para viver no centro da sua vontade. Não existe mais o clero e os leigos. Está escrito, todos nós somos reino de sacerdotes, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Posso ouvir um aleluia? Eu enxerguei, eu me arrependi e eu vou voltar. E o que vai sobrar para mim? Vamos ler e vamos orar para encerrar. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, e poderia ser ao obediente, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu e você não temos opção. Não, eu não quero me comprometer demais, eu não quero crer demais, eu não quero receber demais, eu quero viver assim, morninho. Sabe o que sobrou da igreja de Éfeso? Só os escombros. O candelabro foi removido. Sabe por quê? Porque eles não ouviram o aviso. Eu posso não ouvir o aviso. Você pode não ouvir o aviso. Quem é que vai ficar no prejuízo? Eu vou ficar no prejuízo. Qual é a vontade de Deus? Que todos nós voltemos às práticas das primeiras obras. Que todos nós amemos mais a Ele do que o nosso trabalho, do que a nossa esposa, do que os nossos filhos, do que o nosso ministério. Primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos, depois o trabalho e depois o resto. Fora de Deus e da família, tudo é resto. Vai ficar por aqui. Temos que trabalhar bem, temos que tratar bem uns aos outros, mas a nossa prioridade deve ser amar a Deus acima de todas as coisas. E quem estiver mais próximo, como a nós mesmos. Fique de pé, por favor. Levante uma de suas mãos, ou as duas, se você quiser, em posição de receber. Pai, bendito seja o teu nome, porque o Senhor sempre vem e fala primeiro, sempre avisa primeiro, exorta primeiro, com o propósito de nos conduzir pelo caminho que, independente das circunstâncias, nos traz vida e vida em abundância. Deus, eu quero voltar ao centro absoluto do teu querer. Eu quero voltar, Pai, a abrir mão de coisas lícitas, urgentes e importantes, para primeiro estar com o Senhor. E eu peço, Deus, opera na vida dos meus irmãos e irmãs, essa capacidade de priorizar, antes de qualquer coisa, o estar a sós contigo, o conversar contigo, o expressar o amor a Ti, o ouvir o Senhor falar também através da palavra. Poderoso Deus, que cada crente desta casa de oração seja alguém zeloso de boas obras, habilitado para negar, identificar e rejeitar as obras dos nicolaítas, mas que façamos isso, ó Pai, motivados pelo amor, motivados por fazer o melhor para o Senhor e para o nosso próximo. Que no nome de Jesus, ó Deus, nós abramos mão de fazer parte de uma igreja que vê o Senhor como um serviçal, que tem que satisfazer todos os nossos desejos,
para que depois então nós arrumemos um tempinho para te dar. Nos ajude, Senhor, a sermos um povo fervoroso, um povo, ó Deus, que acima de todas as coisas prima por te agradar, por te engrandecer, por te exaltar, e assim pode experimentar todas as milhares de promessas contidas na Tua palavra para as nossas vidas. Deus, ajuda cada irmão e irmã aqui a entender que esse amar o Senhor acima de tudo não nos fará mais merecedores, mas possibilitará que o Senhor faça chegar até nós aquilo que nós já temos direito em Cristo Jesus. Ó Deus, que a partir desse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, nós possamos dizer aquilo que o Senhor Jesus disse: aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu procuro fazer sempre o que lhe agrada. Ó Deus Altíssimo, ajuda-me, ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs, nos ajude a primeiro agradar o Senhor, e aí depois aguardar e esperar confiantemente no Senhor, até que então o Senhor nos ajude a realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, aqueles que são para servir o outro, e também aqueles que são exclusivamente para nós, porque o Senhor, como Pai amado e bondoso, nos dá também esse direito. Ó Deus, que ao sairmos daqui, o Senhor nos leve para o lugar onde foi determinado que iríamos, guardados debaixo da Tua poderosa mão, que o Senhor continue a nos livrar de males, de dores, de pragas, do Covid-19, que o Senhor, ó Deus, nos faça bem escondidos debaixo das Tuas asas, e dá que enquanto estivermos nessa terra, priorizando o relacionamento contigo, o Senhor nos faça prósperos em todos os nossos caminhos, a fim de que o Teu nome seja glorificado e a nossa alegria no Senhor seja completa, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. O neném está dormindo, meu irmão? Tá, então nós não vamos bater palma para não acordar o neném. Dê um joinha para o seu irmão, uma cotoveladinha. Não pode dar abraço, mas se o seu cônjuge estiver aí, se aproveita e dá um abraço, dá um beijo mascarado, e fala: tem mais amor para você, meu bem, vá na paz do Senhor, até terça-feira. Terça-feira nós vamos ter um pregador de fora aí, viu? Pregador metralhadora. Ô Elvis,